O líder sábio, capítulo 8. O líder sábio é humilde. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11:2. A humildade é a qualidade natural dos que chegam a conhecer a si mesmos. Com os humildes está a sabedoria. Que verdade extraordinária! Salomão disse isso há mais de 25 séculos. Contudo, os gurus mais destacados na área de liderança hoje se entusiasmam com essa qualidade como se tivessem acabado de fazer uma descoberta revolucionária. O livro O Monge e o Executivo, de James Hunter, tornou-se da noite para o dia no livro mais lido entre as pessoas que ocupam cargos de liderança. Nesse livro, conta-se a história de John Daly, um brilhante homem de negócios que, de repente, percebe seu fracasso como chefe e como ser humano. Em busca de uma solução para sua lamentável realidade, Daly participa de um retiro sobre liderança em um mosteiro beneditino, dirigido pelo frade Leonard Hoffman, renomado empresário estadunidense que havia abandonado tudo em busca de um novo sentido para a existência. No mosteiro, Daly descobre que o líder precisa ser um homem disposto a servir, e não a ser servido. Deve ser humilde e reconhecer que o poder não é um instrumento de opressão, e sim uma ferramenta para construir a felicidade dos demais. Aprender que um ser humano feliz será um funcionário produtivo. O que surpreende é que o conselho do monge ao empresário ecoa ensinamentos bíblicos de 25 séculos antes. Que ironia! Especialmente para os líderes cristãos que durante algum tempo fizeram dessa leitura seu livro de cabeceira. Hoje não existe um seminário de liderança no mundo dos negócios que não dedique tempo para falar dos benefícios de reconhecer que uma pessoa jamais terá todas as respostas. Portanto, necessita aceitar suas limitações. Laszlo Bock, por exemplo, autor do livro Work Rules, Regras de Trabalho, indica que a humildade é uma das características que as empresas buscam nas pessoas ao contratá-las. Bock não se refere apenas à criação de espaços e meios destinados a acolher a contribuição dos liderados, mas também à humildade intelectual que leva o líder a aprender. Ele argumenta que em um mercado globalizado os problemas são cada vez mais complexos e uma pessoa só jamais consegue ter todas as respostas. A humildade é, sem dúvida, uma das qualidades de todo líder sábio. A palavra humildade provém da raiz latina humus, que significa terra. Dessa raiz também deriva a palavra humano. A humildade, portanto, é a capacidade de reconhecer que somos humanos. Tudo que somos e temos provém de Deus. Agur, um líder humilde. O capítulo 30 do livro de Provérbios menciona a humildade como fator de êxito na vida. Esse capítulo não é da autoria de Salomão. É um apêndice escrito por alguém que leva o nome de Agur, filho de Jaque. Na primeira parte desse capítulo encontramos o seguinte: palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. O homem disse: estou cansado, ó Deus, e exausto porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de um ser humano. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Provérbios 30, 1-3. Agur tinha uma ideia correta das próprias limitações e da necessidade de Deus. Isso é um dom. O dom da humildade. Não é fraqueza. É a capacidade de aceitar que fomos criados por Deus e que dependemos dele. O orgulhoso pensa que não precisa de ninguém e que pode fazer tudo sozinho. O humilde sabe que, se pode realizar algo, é unicamente pelo poder de Deus. O líder orgulhoso acredita que, por exercer um cargo importante, sabe mais que todos e é superior aos liderados. Sente-se mal ao descobrir que o mundo não vê como ele gostaria de ser visto. Então, se sente frustrado e incompreendido. Agur, porém, era diferente. Ele reconhecia que precisava aprender com Deus. Não tenho inteligência de um ser humano. Não aprendi a sabedoria. Nem tenho o conhecimento do santo, diz. Alguém está em condições de aprender somente quando reconhece a própria ignorância. O mundo, porém, está cheio de pessoas que creem saber tudo. A sabedoria deste mundo enche o coração de orgulho. Não deixa espaço para Deus. Então a pessoa se torna nécia e caminha pela vida como se fosse o próprio Deus. Não me faças vaidoso. Agur registra no livro dos Provérbios a única oração do livro. 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Provérbios 30, 7-9. Agur teme que a vaidade se apodere de seu coração. A vaidade é a necessidade de esconder o que você realmente é. O desejo de aparentar com uma capa deslumbrante algo que não existe. Essa atitude acaba alimentando uma mentira. Por isso a pessoa vaidosa se engana e ilude os demais. Falta-lhe algo, mas se esforça para mostrar o contrário. Luta desesperadamente para demonstrar ser o que, na verdade, ela não é. A palavra vaidade provém do latim vanitas. Refere-se à qualidade do que é vão, vazio, oco. Uma realidade ausente, carência de conteúdo, substância ou solidez.
Esse adjetivo se aplica ao que é irrelevante, à arrogância, à presunção e ao envaidecimento. Define-se como a confiança excessiva nas habilidades próprias ou no poder de atração que a pessoa crê que exerce sobre os demais. É soberba e presunção. Quanto mais longe o líder estiver de Deus, mais se deixará levar pela vaidade. Somente em Cristo podemos ter um autoconceito equilibrado e realista, manifestando gratidão a Deus pelo que somos, sem dar importância exagerada à opinião alheia. Que eu não me esqueça de ti. Afora tudo isso, há algo mais na oração de Agur. Ele diz: dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Agur se conhecia muito bem. Como dissemos, conhecer a si mesmo é um privilégio do líder sábio. Agur conhecia seus conflitos interiores, era consciente das próprias debilidades, sabia da tendência natural do coração humano para se esquecer de Deus quando as coisas vão bem. Então ele pede a Deus que lhe dê apenas o necessário, para manter sempre em mente o quanto ele é dependente do Pai. Que sabedoria! O soberbo geralmente não tem uma ideia correta de quem ele é. A vaidade e a mentira embaçam a visão. Ele vê a si mesmo como um gigante e enxerga os outros como gafanhotos. Só ele é grande, só ele é capaz. Características dos soberbos. Conheci um jovem que, quando era criança, ia à igreja com os pais. Na universidade, encheu a cabeça de teorias humanistas e começou a zombar da fé mantida pelos pais. Dizia que a experiência religiosa era uma etapa superada em sua vida. É assim que o soberbo age. Acha que, por possuir um conhecimento superior, sabe tudo. Agur é bastante duro com os soberbos, que não respeitam os pais. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega a obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes da águia serão comidos. Provérbios 30:17. Talvez nem os corvos, nem filhotes da águia venham literalmente atacá-los, porém as circunstâncias difíceis que o orgulho lhe traz serão mais cruéis que essas aves de rapina. O soberbo se acha justo demais. Outra característica dos soberbos é que se consideram muito justos. Acham-se sempre no direito de apontar os erros de todo mundo, usando sua experiência como padrão para a vida dos outros. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua imundícia. Provérbios 30:12. Somente Jesus purifica o coração. Então, como resultado, a pessoa passa a produzir o fruto do Espírito: bondade, paz, mansidão, humildade, ou seja, as características de Cristo. Contudo, há líderes que não conhecem a Jesus. Causam dor e sofrimento a seus liderados, sob o pretexto de estar preocupados com o desempenho da equipe. O soberbo é altivo. A terceira característica dos soberbos é a altivez. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. Provérbios 30:13-14. O orgulhoso olha de cima para baixo. O altivo ou prepotente deseja que todos façam o que ele diz. Vale-se da força da posição que ocupa com o propósito de exercer a própria vontade. Chega a ponto de consumir os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. Características dos humildes. Reconhecer os próprios erros não é fraqueza, mas grandeza e humildade. Quando um líder se mostra humano, reconhecendo suas imperfeições, estimula os liderados a continuar crescendo. Os liderados passam a admirá-lo mais. Passam a vê-lo como alguém semelhante a eles. Valorizam-no e desejam ser como ele. Ninguém perde nada por pedir desculpas. Em certa ocasião, uma secretária que tive fez um trabalho imperfeito, aquém do esperado. Pacientemente eu lhe expliquei o que eu queria e lhe pedi que o fizesse de novo. 2 horas depois, ela me trouxe o trabalho com as mesmas imperfeições. Tornei a explicar. Na terceira vez, ao ver que as coisas não tinham mudado, eu lhe disse: muito obrigado, eu mesmo vou fazer. Naquela mesma tarde, antes de voltar para casa, eu pedi a ela que viesse ao meu escritório. Ela sentou-se à minha frente envergonhada. Desculpe-me, por favor, eu disse. Ela se surpreendeu. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Eu é que me desculpo. Estou passando por problemas em minha vida pessoal. Eu a ouvi durante um bom tempo. Disse-lhe que nada do que ela fizesse me dava o direito de ser impaciente. Oramos juntos. Alguns meses depois, ela foi submetida a uma cirurgia. Eu estava no aeroporto. O celular tocou. Era ela. Pastor, ela disse, vão me levar para a sala de cirurgia agora, mas antes quero lhe pedir que o senhor ore comigo pelo celular. Eu sabia por que ela estava me pedindo aquilo. Apesar de eu ser um simples ser humano, ela confiava em minha oração. Eu me pergunto, isso teria acontecido se eu não tivesse pedido desculpas a ela naquele dia? Não imponha, converse. O modelo de liderança em que o chefe sempre tem a razão é antiquado, conforme dizem os especialistas. Isso, porém, não é novidade para os que conhecem a Bíblia.
A palavra de Deus sempre ensinou que melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Porque ele saiu da prisão para reinar. Embora tenha nascido pobre em seu reino, vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Eclesiastes 4, 13 a 16. Essa é a realidade. Os jovens humildes, capazes de aceitar o conselho dos liderados, sucederão os líderes mais antigos que se negam a mudar. Não tenha medo de ouvir diferentes pontos de vista. Os líderes empenhados em impor as próprias ideias geralmente entram em discussões improdutivas. Quando as pessoas estão concentradas em defender a validade de seu ponto de vista, perdem a oportunidade de aprender com a perspectiva dos demais. O líder humilde está disposto, muitas vezes, a pôr de lado a própria agenda. Ao fazer isso, aprende com os liderados e os estimula a continuar crescendo. E qual é o resultado? Agur responde: vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Aceite que você não sabe tudo. Agur é um profundo observador da natureza e do comportamento humano. Ele reconhece que não tem condições de entender muitos mistérios aparentes. Isso o leva a ser mais humilde e a confiar em Deus. Há líderes que acreditam que, se pudessem entender tudo, confiariam mais em Deus. Isso não é verdade. A fé leva você a confiar mesmo sem entender. Quando você entende as circunstâncias, não está fazendo uso da fé, e sim da lógica. Fé significa confiar mesmo não entendendo tudo o que está ocorrendo. A observação da natureza fazia de Agur um homem de fé. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há 4 que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça. Provérbios 30, 18 e 19. Dentre as coisas que Agur não entende, 2 pertencem à natureza. As outras 2 têm a ver com o ser humano. Em todo caso, são um mistério. A lição que precisamos aprender aqui é que a atitude dos líderes sábios é sempre uma atitude de observação. O líder sábio está atento aos eventos, às circunstâncias e aos liderados. Não sai correndo tentando explicar tudo. Há muitas coisas que, por mais que tentemos entender, nunca conseguiremos decifrar. A sabedoria não está no entendimento, e sim na confiança. É preciso observar, estudar e pensar. Deus deseja que você desenvolva ao máximo suas capacidades, mas especialmente que exercite a faculdade espiritual de aprender a confiar nele e que encontre ajuda em uma atitude de humildade. Desde a entrada do pecado no mundo, a incerteza faz parte dessa vida. Por que então não aceitá-la como uma realidade? Ao fazer isso, o líder dá espaço aos liderados para que possam opinar e contribuir de alguma forma. Isso gera um senso de interdependência. Eles entendem que o melhor é confiar um no outro para resolver os problemas que surgirem. Como resultado, aprendem a trabalhar em equipe. Forme novos líderes. Um líder sábio é aquele que está disposto a desaparecer como o trigo na terra para renascer em muitos novos grãos. Para tanto, é preciso ter humildade. Observe o que Jesus disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 23 e 24. Ao dizer que seria glorificado, o mestre estava referindo-se à morte dele. Que maneira estranha de ser glorificado! Os seres humanos buscam a glória em meio às luzes, aos holofotes e aos aplausos. Jesus a busca na morte. E explico por quê. Ele, o líder mais extraordinário que a história conheceu, sofreu a morte de um delinquente e foi levado à profundeza da terra. Porque, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então não tema que líderes mais jovens ocupem seu lugar. Não tema que superem você, que alcancem as alturas às quais você não pôde chegar. Esse é o único jeito de concluir sua liderança com sucesso. Mesmo depois de morto, sua influência continuará inspirando outros. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. João 12, 32 e 33. Alguns anos depois da morte de Jesus, Paulo escreveu: não tendo em vista somente os próprios interesses, mas também os dos outros, tenham entre vocês o mesmo modelo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, 4 a 10. Jesus se humilhou, e o Pai o exaltou.
Que enorme diferença entre Cristo e os líderes humanos como nós, que às vezes nos exaltamos? Logo, a vida se encarrega de humilhar-nos.